Gravando. Bom dia. Já temos uma pergunta aqui. O Kaique perguntou quando que eu vou começar a postar os fóruns avaliativos. Depois dessa semana, Kaique, depois desse conteúdo. Semana que vem, possivelmente. Eu vou começar a falar de racionalismo e do Descartes. Então eu vou começar a postar atividade a partir do Descartes, tá bom? O conteúdo que a gente encerrou na semana passada era só um conteúdo introdutório, era só um conteúdo para contextualizar a modernidade. Então, não tem um conteúdo a cobrar. A cobrar não, mas assim, não sei que tipo de pergunta eu faria a respeito daquele conteúdo, já que são apenas notas historiográficas, digamos assim, tá? Então, acho que para o nosso objetivo me interessa mais uma reflexão a partir do Descartes do que sobre os eventos que levaram ao surgimento da modernidade. Tá bom? Mas podem ficar tranquilos que não vou deixar atividades para cima da hora não, tá? Elas vão acontecer. Deixa eu ver aqui, perguntar se tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. O Pedro Lucas pergunta qual é o tema de hoje. Vou começar a falar de racionalismo e de René Descartes. A gente vai ficar umas 2, 3 aulas falando de René Descartes, o cara do penso logo existo. Tá muito quente, inatividade. Aqui eu não sei, eu não fui pra rua ainda, então não sei se tá quente. Kaique pergunta se vou gravar aula. Sim, Kaique, já está gravando. É que não grava mais pelo Google Meet. O Google Meet não tá mais gravando aula. Então a gente tá usando programas fora do Google Meet, tá? Eu, por exemplo, uso... qual é o nome do que eu uso? Nem sei aqui o nome do que eu uso. E aí não aparece para vocês o sinalzinho de estar gravando, tá? É por isso. Mas eu estou gravando sim. É, gravador de tela online, Estevão. Se você quiser aí gravar os teus... como é que é? Os teus gameplay. Deixa eu ver aqui. O nome do que eu uso é Active Presenter. Eu uso esse aqui, Active Presenter. Ele grava tudo que está acontecendo na minha tela. Então você tem que tomar cuidado o que é que está aberto no seu computador quando você for gravar com esse programa. Se você tiver na tela do Tinder aí ligada, aberta, vai dar ruim. Não é bom não, tá? Eu sei que no telefone também tem uns aplicativos para gravar. Mas eu tenho que perguntar pro meu filho. O Joaquim, ele usa um programinha, um aplicativo para gravar as gameplay dele. Sim, meu filho, Joaquim, de 7 anos, ele grava gameplay e coloca no canalzinho do youtuber dele. Enfim, já tem 11 inscritos no canal dele. E ele grava. Eu não sei se é o OBS Studio não, Kaique. Eu não sei qual é o programa que... Ele usa vários. O Joaquim... enfim, ele é fora de série. Ele tem uns 3 programinhas que ele usa. Aí, dependendo do dia, ele usa um programa com um objetivo diferente. Mas para celular eu não sei.
Mas para o computador eu uso esse Active Presenter. Ele é fácil, você abaixa, ele grava, é fácil de editar se você precisar. É um programa muito tranquilo. Tá bom? Então é isso. Hoje eu vou começar a falar, então, como já falei pela terceira vez, né? Eu vou começar a falar de racionalismo. Como eu disse nas últimas aulas, o objetivo desse segundo ano é a gente pensar um pouco sobre a teoria do conhecimento, que é a parte da filosofia que reflete e discute sobre as possibilidades do conhecimento humano, se é possível conhecer alguma coisa, como é possível conhecer, quais são os critérios para a gente saber se aquilo que a gente conhece é verdadeiro ou não. Então esse é o grande tema da filosofia do segundo ano, né? Da teoria do conhecimento. Na Idade Média, quando a gente viu filosofia cristã, a gente discutiu um pouquinho sobre como é que a filosofia cristã ela entende o conhecimento, e aí a gente viu que sempre passa pela ideia de Deus. Então, conhecer a verdade implica em conhecer a Deus em primeiro lugar, já que Deus é a verdade, e à medida em que você conhece Deus, você conhece a própria verdade. Essa, mais ou menos, é a ideia central da filosofia medieval e da filosofia cristã, ainda hoje, né? Se você conversa com filósofos que defendem, que fazem filosofia cristã, né? Não que você converse com filósofos cristãos que defendem isso, porque nem todo filósofo cristão faz filosofia cristã. Agora, tem alguns filósofos cristãos que fazem filosofia a partir dos dogmas do cristianismo, né? Mas, principalmente na teologia, a gente encontra essa ideia de que o conhecimento da verdade ele é vinculado ao conhecimento de Deus. Aí tem toda a centralidade da Bíblia, a centralidade da revelação da revelação de Deus. No caso da filosofia que vem do catolicismo, tem toda a questão da tradição, da infalibilidade do Papa, das regras da instituição como sendo verdadeiras e assim por diante. No caso do protestantismo, você tem lá as outras regras, né? Mas dentro da filosofia medieval, e aí que vai dar origem à filosofia cristã, a gente tem essa ideia da verdade sendo vinculada à ideia de Deus. Eu conheço a verdade à medida que eu conheço a Deus, porque Deus é a própria verdade. Nas duas últimas aulas, a gente viu que a partir da Revolução Científica, Revolução Científica, o Renascimento, o Humanismo, a Reforma Protestante, essa centralidade do pensamento cristão na Europa, ela perde força política, perde força econômica, perde força cultural e perde força filosófica. Então a centralidade do pensamento cristão, ela se dilui e a gente vai ter outras formas de pensar, outras formas de conceber o ser humano, outras formas de pensar a sociedade e, consequentemente, outras formas de pensar o conhecimento. A gente vai ter, então, o nascimento do que a gente chama de filosofia moderna, ou do período moderno da história, e no caso da filosofia, a grande ênfase da modernidade é a crença e a defesa da capacidade humana de conhecer a verdade pelos próprios esforços humanos, no caso da razão. Então, na modernidade, a gente vai ter a defesa de que o homem, usando a sua própria razão, é capaz de conhecer a verdade. Além do mais, essa razão e esse conhecimento produzido pela razão, ou conhecido pela razão,
é capaz de tornar a nossa vida feliz e tornar a nossa vida melhor, a partir ou pela produção da ciência. Então, a gente vai ter a razão sendo a fonte do saber, não tendo mais a figura de Deus como sendo necessário para o conhecimento da verdade, mesmo porque, com toda a confusão religiosa acontecendo na Europa, a disputa entre católicos e protestantes, e a disputa entre as novas teologias protestantes, a figura de Deus vai se tornar controversa. Não se tem mais uma visão unitária de quem é Deus. Porque os católicos vão ter uma percepção, os protestantes vão ter outra percepção, e entre os protestantes terão outras percepções. Quando eu falo assim, no sentido geral, os cristãos eles entendem Deus da mesma maneira, né? Você tem lá Deus é Trindade, a questão de Jesus que morreu pelos pecados, e Espírito Santo, não sei o que, né? Então, assim, no grosso, a ideia de Deus ela é comum entre os cristãos. O problema acontece quando você vai explicar quem é Deus. E aí começam a surgir as diferentes teologias. Então, por exemplo, né, no protestantismo, a gente vai ter lá uma discussão seríssima na modernidade, a partir de Calvino, que é uma discussão que foi resgatada lá de Santo Agostinho, que é a discussão sobre a predestinação, né? A discussão sobre quem é responsável pela salvação. Se é o ser humano, à medida em que escolhe, né, por Deus, então opta em seguir a Deus, ou se é Deus que já predestinou as pessoas a serem salvas. Então essa é uma discussão que vai ter entre os calvinistas e os pelagianos, né? Então os calvinistas defendem a predestinação. Então Deus, de antemão, já predestinou algumas pessoas para a salvação. E a gente sabe que essa predestinação ela se revela na medida em que as pessoas elas vão sendo abençoadas ao longo da sua vida terrena. Essa salvação ela se manifesta, essa predestinação. Os pelagianos, eles já defendem que, como tem o livre-arbítrio, a salvação ela depende de uma escolha do indivíduo em seguir a Deus ou não. Então Deus não predestinou ninguém. Deus não escolheu pessoas para serem salvas. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo e cada um escolhe se segue a Deus ou não. Então isso causa uma confusão danada dentro do protestantismo. E, enfim, obviamente, né, que começam a surgir várias dúvidas a respeito de Deus. E veja, eu não estou falando isso da minha cabeça, não, né? O próprio René Descartes, que a gente vai estudar nos próximos momentos, ele fala isso lá em 1500. O Descartes, lá no seu livro O Discurso do Método, quando ele está tentando... Ele está contando como é que ele chegou ao método filosófico dele. Ele fala um pouco da vida. E ele diz assim que ele estudava num colégio jesuíta na França. Obviamente o colégio jesuíta ensina educação cristã, né? Então o Descartes ele era formado a partir das ideias cristãs. E o Descartes gostava muito de filosofia e ele via todos aqueles professores, que obviamente eram padres, falando sobre filosofia, falando sobre Platão, falando sobre Santo Agostinho, falando sobre São Tomás de Aquino. E ele viu que ninguém concordava com ninguém. O Santo Agostinho falava uma coisa, o Santo Anselmo falava outra, o Tomás de Aquino falava outra.
Aí o Descartes falou assim, caraca, mano, vocês defendem a ideia. Ele não falou caraca, mano, obviamente, né? Porque ele falava latim. Então ele deve ter falado outra coisa, não caraca, mano. Caraconos, manolos, né? Manulos, não sei como é que seria em latim. Mas aí, quer dizer, o Descartes não falava, ele lia em latim, o Descartes falava francês, mas ele escrevia em latim porque a língua acadêmica era latim, né? Aliás, isso é uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas até os anos 60 ou 70 no Brasil, as aulas de português também tinham aula de latim, tá? Então, aprendia-se português e latim na escola, até os anos 60, 70. Né? Enfim. Não, esse não tem cara de latim, não. Dampinas, bro, não. Bro é inglês. É de outra estrutura, o bro. E Dampinas parece mais grego. Então não, não parece ser assim em latim, não. Não tem cara de latim isso, não. Esse tradutor aí é questionável. Mas enfim, aí o Descartes falou assim, cara, assim, como é que vocês vão dizer que Deus é a fonte da verdade se vocês não conseguem nem decidir quem é Deus? Vocês não conseguem concordar a respeito de Deus? Então, assim, não funciona isso. Desculpa aí, padres. Eu acredito em Deus, sou cristão, nada contra. Mas, assim, não dá para usar Deus como sendo o fundamento da verdade se vocês não conseguem chegar num acordo a respeito de quem é Deus. Então, não dá. Não dá. Tem que buscar outra fonte da verdade. Tem que buscar outra base. E a partir dessa outra base, a gente pode chegar ao conhecimento de quem é Deus. Mas a gente não pode partir de Deus, porque a gente não concorda sobre Deus. Então tá complicado isso aí. Então esses movimentos todos que aconteciam na Europa, né, elas vão começar a colocar em xeque a teologia e o discurso sobre Deus como sendo a fonte da verdade e vão abrir caminhos para outras fontes, para outras discussões. E aí então a gente vai ter duas principais correntes de pensamento a respeito do que é a verdade, ou de como se chega à verdade na modernidade. Um movimento é o racionalismo, que é o que a gente vai começar a falar hoje, e o outro movimento é o empirismo. Vou escrever aqui no chat para vocês. Empirismo. O racionalismo é a tese, é a ideia de que o conhecimento verdadeiro ele tem como fonte e tem como critério a razão, e o empirismo defende a ideia de que a base do conhecimento está nos sentidos, na experiência, na experimentação. Quando eu falo assim, experiência, não é experiência de vida, não é de tempo passado, mas é de experimentação, de experimentar. Tipo assim, como é que você sabe que o fogo queima? Você coloca a mão nele. Você experimentou. Então vão ser as duas grandes correntes de pensamento na modernidade. O racionalismo, que vai ficar mais focado na filosofia, digamos assim, ainda que os empiristas também sejam filósofos, né? Mas a gente vai ter ali o racionalismo, pegando mais a filosofia. E a gente vai ter o empirismo, ele refletindo mais na ciência, porque a ciência moderna e a ciência nossa hoje em dia, ela é uma ciência empirista, porque ela parte da observação dos fenômenos e ela parte da experimentação das teses.
que é aquilo que eu falei semana passada. O cientista, ele observa um fenômeno, ele cria uma hipótese e ele testa essa hipótese, experimentando, para saber se essa hipótese funciona ou não. Faz testes. E aí ele observa os testes e a partir dos resultados dessa observação, ele sabe se a hipótese dele para explicar determinado fenômeno é correta ou não é correta. É assim que a ciência funciona. Então, o empirismo é a corrente de pensamento que defende que o conhecimento ele tem como fundamento a experimentação, a experiência, e o racionalismo tem como fundamento, tem como tese, que o fundamento do conhecimento é a razão. Então, o racionalismo ele desconfia da experiência. O racionalismo ele não confia nos sentidos, ele não confia na experimentação. E o empirismo ele confia na experimentação. Essa seria a diferença basicona, assim, né? Tem outras diferenças mais minuciosas, mas a gente não consegue ver aqui porque é muito pouquinho de tempo, né? Mas basicamente esse é o grosso da diferença, né? O racionalismo tem como fundamento a razão e a desconfiança da experiência, a desconfiança dos sentidos. E o empirismo ele confia como fundamento na experiência. Tá? E aí, nessa discussão entre racionalismo e empirismo, Deus fica de lado. Tá? Tem também uma terceira corrente de pensamento que vai ganhar força na modernidade, que gera um movimento entre os antigos, filósofos antigos, que mais ou menos desaparece na Idade Média e retorna a partir do Renascimento, que é o ceticismo. Lembra que a gente viu os sofistas lá no primeiro ano? E aí eu disse para vocês que os sofistas, ninguém gostava dos sofistas porque eles eram relativistas e eram céticos. O que é o ceticismo? É a ideia de que não nos é possível conhecer a verdade, né? Nós seres humanos, nós não temos a capacidade de conhecer a verdade, de saber o que é verdade ou não. A gente sempre está em dúvida, digamos assim. E sempre o que nos resta é suspender o juízo sobre a verdade, porque a gente não tem certeza de nada, não nos é possível ter certeza. Essa é uma corrente que ganha força na modernidade de novo, tanto que um dos principais filósofos do período moderno, inclusive é um filósofo do conhecimento, digamos assim, é o David Hume. Ele é um inglês, um filósofo inglês, David Hume, que ele é um cético. O David Hume é um cético. Ele não defende nem o racionalismo, nem o empirismo. Ele é cético. Ele fala assim, não nos é possível saber a verdade, não. Né? Tudo que a gente acha que é verdade, na verdade é só uma probabilidade. É uma possibilidade, mas não tem como afirmar 100% de que está certo ou não. É sempre sempre tem alguma coisa que vai deixar dúvidas pra gente. E o grande filósofo da modernidade, que é o Immanuel Kant, que a gente vai ver no terceiro ano, Immanuel Kant, ele vai
pegar algumas teses do David Hume, né? E vai defender algumas ideias de que tem algumas coisas que nós, seres humanos, nós não podemos afirmar. Por exemplo, Deus. O Kant fala que a gente não pode conhecer Deus. A gente não consegue conhecer Deus. A nossa razão é limitada para explicar quem é Deus. A gente não consegue falar sobre alma, sobre anjo, sobre liberdade, sobre vida após a morte. Essas coisas a gente não consegue falar. Então, o Kant, na verdade, né, o maior filósofo de todos para muitas pessoas, ele é um alemão de 1700. Ele vai tentar fazer uma conciliação entre empirismo, racionalismo e ceticismo, né? Ele vai dar alguns créditos para o racionalismo, vai dar alguns créditos para o empirismo e alguns créditos para o ceticismo. Ele vai fazer aquela politicagem, né, para ver se consegue se eleger presidente, governador, né? Ele pega ali um partido da direita, um partido da esquerda, um partido do centro, ali, né, faz aquele acordão para ver se ele consegue virar governante, né? O Kant meio que faz isso. O Jonatas fala que ele fica no muro. Não é que ele fica no meio do muro, ele até faz uma conciliação interessante. Não é gambiarra, não. Kant é bom. Não é à toa que ele é considerado o maior para muitas pessoas, né? Ele é considerado o maior de todos. Terrível, Kant. Terrível. Bichinho é difícil. Só não é mais difícil que o Hegel, que é o cara que vai tentar discordar dele. Você imagina, o Kant é difícil, vai ler o cara que quer discordar do Kant. Caraca, mano. É terrível. Enfim, tudo isso que eu estou falando é um grande panorama de como a discussão sobre a verdade ela vai mudar completamente. E vai ficar bem mais complexa do que era na idade medieval. Tá? Então, 3 correntes assim na modernidade: o ceticismo, o empirismo e o racionalismo. São as 3 grandes correntes de discussão sobre o conhecimento, sobre a verdade. O ceticismo defende a dúvida ou a incapacidade humana de conhecer a verdade, se é que a verdade existe, né? Se a verdade existe, a gente não tem como conhecê-la. Tá? O empirismo, que defende a experiência como fundamento do conhecimento, e o racionalismo, que defende a razão como fundamento do conhecimento. Tá? Essas são as 3 grandes correntes. Aí o grande nome do racionalismo é o famoso René Descartes. René se escreve Descartes. Mas a gente fala René Descartes. Ele é o mais famoso de todos os racionalistas e ele é chamado também de o pai da filosofia moderna, o pai da modernidade. No campo do conhecimento, a gente vai ter o Descartes como sendo o pai, e no campo da política, a gente vai ter o Maquiavel como sendo o pai da filosofia política moderna. Tá? Então, assim, quem é o pai da modernidade na filosofia? Na discussão sobre o conhecimento, é o René Descartes. Na discussão sobre política, é o Maquiavel.
São os pais da modernidade. E o Descartes, vocês conhecem ele já, não só pela frase penso, logo existo. Eu imagino que vocês já ouviram em algum momento. Eu, inclusive, já falei algumas vezes essa frase. Penso, logo existo. É a famosa frase dele. Mas vocês conhecem o Descartes lá da matemática. Do tal do plano cartesiano. Não tem o plano cartesiano que vocês estudam em matemática? Plano cartesiano? Então, o plano cartesiano é do René Descartes. O Descartes ele era filósofo e ele era matemático. Ele era mais matemático do que propriamente filósofo, digamos assim, né? Porque os livros dele... ele tem livros de reflexão filosófica também, os mais famosos são de reflexão filosófica, mas ele tem alguns livros também de matemática. Eu não vou dizer assim que ele era mais filósofo, é um erro dizer se ele era mais matemático ou mais filósofo. Foi bobagem minha. Pula isso, bobagem. Ele era filósofo e matemático. E a filosofia dele, ela é baseada na matemática. O modo como Descartes pensa a filosofia, ele pensa influenciado pela matemática. Então, isso é interessante. Então, é uma bobagem, né, isso aí de dizer que o filósofo é de humanas e o matemático é de exatas. Isso é uma bobagem suprema. Tá? Porque todo conhecimento é humano. Todos os conhecimentos são de humanos, porque são produzidos pela humanidade. O que acontece é que alguns de nós têm facilidade em determinados conhecimentos, outros de nós têm facilidade em outros conhecimentos, e alguns de nós, como Descartes, têm facilidade em todos os conhecimentos. Então, Descartes era matemático, Platão era matemático, o Newton era matemático e filósofo, era físico no caso, né? A gente tem o Russell, do século XX, que ele era matemático, filósofo e escritor de romance. Então, o Russell, ele foi um filósofo, que ele era um matemático, filósofo e que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Né? Então, assim, acontece essas coisas, né? De terem esses gênios. Enquanto a gente, né, sofre demais para fazer uma equação de segundo grau, né? E o cara nasce sendo bom em tudo. Acontece, né? Para quem é curioso, o nome dessa figura é Bertrand Russell. Filósofo, matemático e Prêmio Nobel de Literatura. Eu, mal e mal, sei filosofia e só sei fazer conta de divisão de um número. Se tiver que fazer divisão de dois números, eu já não sei mais fazer. O Joaquim está na quarta série agora. Estou preocupado quando começar a chegar as lições de casa de matemática, porque vou ter que ajudar ele. Rapaz, quero ver como é que vai ser isso aí. Estou preocupado. O exemplo de pai sabe tudo vai por água abaixo. Por enquanto dou conta, né? A hora que chegar a matemática, ferrou o meu pai herói. Meu pai não sabe nada de matemática, que vergonha. Enfim. Então o Descartes ele era filósofo, matemático. Então ele tem contribuições na matemática, tipo o plano cartesiano, que vocês estudam ainda hoje. E na filosofia, uma contribuição gigante, porque ele é o pai da filosofia moderna. Mas por que ele é tão importante assim na filosofia moderna? Aí eu vou deixar esse ponto e a gente retoma semana que vem, entrando no pensamento do Descartes. Como eu disse para vocês, o Descartes ele estudava numa escola jesuíta,
E a educação era toda de filosofia medieval, obviamente. Ele estudava inclusive na melhor escola da Europa à época, que era a escola de La Flèche, que ficava na França. E nos estudos dele, como eu disse, ele percebeu que os filósofos não concordavam a respeito de nada. Ele ouvia sempre de que a filosofia é a busca da verdade e que a filosofia, o compromisso da filosofia é com a verdade e que os filósofos falam a verdade e os filósofos cristãos têm mais verdade ainda porque, né, tem o apoio de Deus, etc e tal. Mas os filósofos não concordam com nada. Ninguém concorda com ninguém. Como é que pode a filosofia ser a verdade, ser a busca da verdade, se os filósofos não concordam uns com os outros? Não faz sentido isso. Isso não faz nenhum sentido. Eu concordo com ele, né? É verdade. Vocês têm aula de Platão, aí ouve uma coisa, vem o Aristóteles, fala uma coisa diferente, e aí vem o Agostinho falar, diz que o Platão estava certo, aí vem o Tomás de Aquino diz que não, que o Aristóteles estava certo, e aí vem o outro que diz, não, tá todo mundo errado. Esquece tudo isso, tá tudo errado. Começa de novo. Inclusive tem casos de filósofos que pensam uma coisa e depois dizem, não, aquilo que eu pensei estava errado. O que eu acho uma maravilha. O cara reconhece, né? O cara percebe. Tem um caso de um filósofo, Wittgenstein, que é do meio do século XX, né? Começo de 1900. Ele escreve um livro, com 20 e poucos anos, ele escreve um livro, que assim foi um impacto na filosofia. Tipo assim, mudou tudo. O cara falou, caraca, mano, quem é esse moleque? Porque ele era um moleque. Um livraço, assim, mudou várias concepções na filosofia. Várias, várias. Aí, Wittgenstein sumiu. Sumiu no mundo. Ele foi dar aula para criança. Ele foi ser professor de educação infantil. Nunca mais fez filosofia na vida dele, enquanto estava na educação infantil. Aí passou uns 10, 15 anos. O Wittgenstein escreve um livro novo. E no começo do livro novo ele fala assim, aquele livro que eu escrevi antes tá tudo errado. Então, assim, nem o próprio filósofo concorda com ele mesmo, muitas vezes, tá vendo? Então, assim, como é que vocês vão me dizer que a filosofia busca a verdade se, se ninguém concorda com ninguém dessa birosca aqui, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí os filósofos que estudam Wittgenstein hoje em dia, tem alguns que tentam mostrar que o Wittgenstein estava errado em dizer que o livro dele estava errado. Ai, gente, tanto jogo para terminar, sabe? Tanto seriado para assistir e os filósofos fazendo isso com a vida deles, pelo amor de Deus. Mas enfim. Então Descartes fala assim: temos um problema. Temos um problema na filosofia. Não é possível continuar nesse caminho. E o Descartes ele fala assim: o problema é que os filósofos estão fazendo a pergunta errada. O problema dessa confusão toda a respeito da verdade é que os filósofos estão fazendo a pergunta errada. Os filósofos estão se perguntando o que é a verdade. Quando a gente precisa fazer uma pergunta antes dessa. Os filósofos, antes de perguntar sobre o que é a verdade, têm que perguntar sobre como conhecer a verdade. Então, o Descartes, ele faz uma revolução na filosofia porque ele muda a pergunta. Ao invés de perguntar sobre
a essência da verdade, sobre a identidade da verdade, sobre o que é a verdade, ele faz uma pergunta sobre o método para conhecer a verdade. Né? Como conhecê-la? Então, antes de eu saber o que é tal coisa, eu preciso descobrir um caminho para chegar até lá. Eu preciso saber como que eu chego até a verdade. E na medida em que eu tenho um método estabelecido, que eu tenho um método que me protege dos erros, dos equívocos, então eu tenho a possibilidade de saber se o conhecimento que eu alcancei, ele é verdadeiro ou não. O Descartes fala que o problema dos filósofos em conhecer a verdade é porque cada um usa um método diferente. E aí os métodos diferentes levam a conclusões diferentes, porque cada método considera algum aspecto da realidade. Então é preciso que a gente encontre um método único, e aí, à medida em que as pessoas usam esse método único, a verdade ela é universal. A gente acaba conhecendo ela, enfim, a verdade, né? Tanto é assim que o livro mais famoso do Descartes se chama O Discurso do Método, que é o livro onde ele apresenta o método filosófico dele e que, obviamente, ele vai dizer que quem seguir esse método vai conhecer a verdade, né? Óbvio, ele tem que vender o peixe dele, né? Então, o Descartes, ele é um racionalista que defende a razão como sendo o fundamento do conhecimento. E a importância dele na filosofia é porque ele muda a pergunta. Ao invés de perguntar o que é a verdade, ele pergunta como chegar à verdade. E aí, a partir dessa pergunta, como chegar à verdade, ele cria um método que ele aplica esse método, e a partir da aplicação desse método, ele vai descobrir várias verdades. Claro, a partir das conclusões do método dele, né? Então, na semana que vem, a gente vai ver um pouquinho o discurso do método, ver como é que ele justifica esse método de conhecimento dele. E aí, depois de ver esse método, a gente vai ver como é que ele explica a existência de Deus, a existência do ser humano, a existência do mundo, né? Então, a partir desse método dele, ele vai provar que o mundo existe, que Deus existe, que nós existimos, que a verdade existe, certo? Então, esse vai ser o percurso com Descartes. Então, semana que vem a gente vê o método e depois a aplicação do método, e a gente consegue entender o que significa essa frase penso, logo existo, que é justamente a aplicação do método dele. Ok? Então, semana que vem a gente continua. Eu, particularmente, adoro Descartes, tá? Eu não concordo com ele em muitas coisas, mas eu adoro conversar sobre Descartes. Então, eu espero que seja divertido para vocês também. Tá bom? Semana que vem a gente continua, então. Valeu. Tchau, tchau.